Pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa quinta parte do tema Áreas de Alto Valor de Conservação dentro do nosso curso de Certificação Florestal. Então, lembrando que a gente tem falado sobre esses 10 temas, né? Esse é o penúltimo tema que é importante dentro da certificação de manejo florestal. Então, especificamente nessa aula, a gente vai trazer para vocês a redação do que diz o sistema de certificação FSC. Né? Então, a gente sabe que as áreas de alto valor de conservação, elas têm algumas particularidades, né? Porque elas envolvem áreas especiais que devem ser protegidas, como nascente de rios, como locais onde tem espécies ameaçadas de extinção e outras coisas mais. Então a gente tem as observações a seguir, constam do princípio 9º do FSC, então temos aqui a referência, né? O princípio se chama altos valores de conservação. Então a organização, o empreendimento florestal, em conjunto com as partes interessadas, que são os chamados stakeholders, né, clientes, governo, ONGs, fornecedores, entre outros, a mídia, né? Então a organização, em conjunto com essas partes interessadas, deve avaliar e registrar a presença e o estado de áreas de alto valor de conservação naquela unidade de manejo florestal. Ela tem que ser proporcional à escala, à intensidade e risco dos impactos das atividades. Daí lembrando que o impacto pode ser positivo ou negativo, sempre utilizando do princípio da precaução. Então, tomar os devidos cuidados, principalmente nos impactos negativos, né? Então, né, essa figura aqui mostra um pouco, né, uma simbologia de uma árvore e os vários elementos que constituem a ideia de alto valor de conservação. Pessoas, animais, a flora, né, rios e outros mais. Então, de acordo com o padrão, são consideradas áreas de alto valor de conservação, segundo o documento do FSC. E eu trouxe aqui do lado para vocês, está em inglês, tá? Que essas definições elas existem no mundo inteiro. E aqui a gente traz essas respectivas definições, né? São 6 tipos de áreas de alto valor de conservação. Então temos as 6 aqui, trazendo em português. Então vocês podem ver aqui, ó, tá em inglês, né? Valores referentes à biodiversidade. Então AVC1, que é áreas de alto valor de conservação, são áreas contendo concentrações significativas de valores referentes à biodiversidade a nível local, regional e nacional. Por exemplo, endemismo, né? Então aquelas espécies que ocorrem somente naquele lugar, espécies ameaçadas e refúgios de biodiversidade. A 2, áreas extensas de floresta, então na escala de relevância global, regional ou nacional, onde populações viáveis da maioria ou de todas as espécies naturais ocorram em padrões naturais de distribuição e abundância. Então essas áreas, né, áreas que podem ser mosaicos também, como está aqui, né, áreas que possuem essas espécies, né, espécies animais, florestais também, que possuam toda essa necessidade de cuidado especial. O AVC3, áreas inseridas ou contenham ecossistemas raros, né, então habitats, né, de animais, então ameaçados ou em perigo de extinção. O 4, temos aqui áreas que prestem serviços ambientais básicos em situações de extrema importância, como a gente falou, proteção de bacias hidrográficas, controle de erosão, né? Então temos aqui o 4, olha, serviços ambientais, né? Então a questão do solo, biodiversidade, hábitat, alimento, água, regulação do clima, polinização, estoque de carbono, recreação, educação, entre outras. As 5 áreas que essenciais para suprir as necessidades básicas da comunidade local, como subsistência e saúde.
Então, experiências com as crianças, habitação, educação, suporte social, seguro da família, emprego, né, a comunidade, acesso a serviços de saúde. E o sexto, áreas de extrema importância para a identidade cultural tradicional das comunidades locais, áreas de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa, que são identificadas. Então temos aqui, né, vários aspectos ligados à identidade cultural dessas comunidades. Então, idade, gênero, raça, habilidades mentais, físicas, linguagem, orientação sexual, religião, classe, estado, status. Então, isso é o que diz, de forma bem resumida, o padrão FSC. Espero que tenha ficado claro. A gente ainda vai falar mais uma aula sobre áreas de alto valor de conservação. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu sugiro que revejam os vídeos, tem muito material na internet também. E falando em internet, aqui estão os nossos dados, as nossas redes sociais, convido que vocês as conheçam, tá ok? Bom, então até a próxima aula.